Então, boa tarde a todos. Peço perdão pela língua, eu não falo muito bem, mas acho que um pouco espanhol, um pouco português, todo mundo pode entender. Então, hoje, no Hospital Américo Boa Vida, o Departamento de Imagiologia pretende transmitir o tema diagnóstico imagiológico no trauma torácico. A doutora Bernarda Morgado, o doutor Tepa Moaco e quem fala, o doutor Abel Moreno. Agradeceríamos, não? Todas as perguntas que vocês tenham, podem deixar no chat. Então, vamos falar no sumário: introdução, classificação, achados de imagens e as referências no fim. Então, o trauma torácico causa cerca do 25% das mortes por trauma. Muitas lesões do tórax causam a morte. Tem muita relação o traumatismo torácico com o trauma abdominal e outros traumas que são ao mesmo momento do acidente ou daquela questão que passa. A maior parte da mobilidade e mortalidade por trauma torácico ocorre porque as lesões interferem na respiração e a circulação, ou ambas no mesmo momento. O traumatismo torácico é uma das causas mais importantes da morte e mortalidade. Cerca de 4.000 traumatismo torácico por milhão de habitantes. Então, vamos falar sobre a classificação. Tem uma classificação que é penetrante, ou contusa, e uma aberto ou fechado. Essa classificação tem relação com a comunicação dos órgãos internos com o exterior. E também tem uma classificação de acordo à localização das lesões que são das partes moles, neste caso da pele, músculo, tendões, pode chegar até espaços articulares, ossos, mediastino, diafragma, pleura e o mesmo pulmão. Também tem alterações ou lesões que são propriamente do coração. Nas partes moles, principalmente, pode-se encontrar hematoma subcutâneo, corpo estranho a nível subcutâneo, a nível do músculo, a nível da mesma pele, enfisema subcutâneo e ruptura muscular de ligamento ou tendões. Quase sempre pode-se encontrar uma combinação deles. É decir, nós podemos encontrar uma queimadura por fricção, corpo estranho, laceração do músculo, hematoma em si, muitos deles no mesmo momento ou numa mesma região. Então, para falar das imagens, nós vamos falar aqui de um tecido celular subcutâneo. Observa-se a nível da ecografia, porque aqui no hospital nós temos um banco de urgência que nós contamos com uma ecografia que tem Doppler, contamos também com raio-x de todas as indicações que podem ser feitas de acordo à estabilização do doente, porque todos temos que conhecer que no momento que ele chega ao banco tem que ter feita uma estabilização, uma classificação. Depois disso, de acordo à impressão diagnóstica, o possível danos que tem, então vai indicar aqueles exames para nós fazer em nosso serviço. Aí temos, por exemplo, aqui uma imagem, não sei para trás, uma imagem ecogênica a nível subcutâneo em relação com uma contusão. Temos também uma imagem de conteúdo líquido com ruptura dos músculos. A nível do ombro, que não é propriamente do que tem que ver com o sistema respiratório,
ou cardiovascular, mas como independência do trauma, a caída, aquela contusão, aquele movimento que foi muito brusco, ele pode romper o tendão, e como vocês podem olhar, o tendão de supraespinoso é uma ruptura, uma ruptura total com conteúdo líquido inflamatório e o próprio quadro clínico. Como partes moles, visualiza-se aqui no raio-x de tórax, todos podem falar que a posição do doente está um pouco torta, mas lembram-se que o doente chega com uma condição quase sempre grave e é muito impossível uma adequada ou tão perfeita acomodação no momento do exame. Visualiza-se radiotransparência a nível dos tecidos moles. Então, o primeiro pensamento é saída de gás ou de ar através dos pulmões, da tráquea, até partes moles. Isso, no mesmo exame físico, pode ser determinado pela crepitação, pelaquela sinais de crepitação a nível da pele. Então, os ossos do tórax, todo mundo conhece, tá o esternão, os corpos vertebrais e aquelas costelas que são verdadeira face e aquelas flotantes. Principalmente, a lesão mais vista em quase um 30% das lesões do tórax são as fraturas costais, que podem ser uma, duas, três, até mais de 5. Também pode ser numa mesma costela com uma fratura ou mais de uma. Então, observa-se aqui, a nível do raio-x, uma solução de continuidade de uma costela. É importante aclarar que em muitas ocasiões, o médico internista, aquele que é classificador a nível do banco de urgência, pode recomendar o raio-x de tórax e ele tem toda a certeza que tem uma fratura pela crepitação e pelo raio-x de tórax não é possível visualizar. Então, nós podemos falar com aquele licenciado técnico que trabalha no aparelho de raio-x e nesse mesmo momento falar com ele e poder fazer um raio-x de costelas só, que chama-se barreira costal. Então, eles podem falar com o técnico e fazer um exame que tem uma técnica diferente. E aí é muito difícil que nós pegamos aquela fratura. Aqui observa-se outra solução de continuidade da clavícula. Já? As fraturas não são tão difíceis de diagnosticar, mas têm suas complicações. Quase sempre mais de uma fratura costal tem outras complicações, que são pleural ou muitas vezes pulmonar ou arterial. Aqui múltiplas lesões fractuárias. Observa-se aqui a nível das costelas direita, múltiplas fraturas, algumas com desplazamento, cavalgamento, outras com separações. Aqui uma tomografia com reconstrução 3D em janela óssea. Observe a solução de continuidade. Observe acá. Então, alguma pergunta? Então, damos continuidade à doutora Bernarda. Dando continuidade, falando das lesões do mediastino, antes de dizer que o mediastino é o espaço que está entre os dois pulmões,
Então, nesse espaço estão constituídos ou se localiza o esôfago, a parte torácica, a traqueia, a parte torácica, os brônquios principais, a aorta torácica, a aorta ascendente, o próprio raiz da aorta, o coração ainda fazem parte o duto torácico e outras estruturas como linfonodos e, enfim, é dizer que quando normalmente o paciente chega ao hospital com um traumatismo do mediastino, ele quase sempre está instável. Daí que nem sempre conseguimos salvar os pacientes ou a tempo de levar para fazer o diagnóstico por imagem das lesões do mediastino. Mas ainda assim, né, há pacientes que chegam vivos e se consegue fazer. Vamos então primeiro falar das lesões do esôfago, depois das lesões que acometem a traqueia, depois das lesões que acometem a aorta e depois em seguida do coração. Bom, estamos então perante uma lesão traumática do esôfago, né? Por quê? Porque normalmente o esôfago vai se apresentar como, nesse caso, é um exame raio-x contrastado baritado. O esôfago iria se apresentar como uma lesão, uma imagem, desculpa, contínua, né? Em que o contraste iríamos ver somente na luz do vaso. E nesse caso, não está simplesmente na luz do vaso. Dizer antes que as lesões do esôfago são, normalmente, as traumáticas são raras, né? E quando elas acontecem, elas são perfurantes e muito mais raras elas são por traumatismo fechado. Então, dizer que, para além do raio-x contrastado, varietado, nós temos ainda a tomografia axial do tórax, o estudo do esôfago, e temos também o raio-x simples. Não trouxemos o raio-x simples, mas como elucida muito mais o raio-x contrastado, varietado, então trouxemos. É assim que estamos na primeira imagem, perante um raio-x do tórax, com contraste, e no contexto do trauma, por observarmos extravasamento do meio de contraste para fora da luz do próprio órgão, né? E ainda observamos duas imagens com densidade metálica, parecem estilhaços ou armas de fogo. Então, chegamos à conclusão que estamos perante a uma ruptura esofágica, nesse caso do terço inferior. Na imagem a seguir, vemos a luz do esôfago, completa com contraste, mas no meio dessa luz ou durante o seu trajeto, observamos extravasamento do meio de contraste para fora. E como estamos mesmo no contexto do trauma, é um trauma esofágico. Continuando o traumatismo esofágico, como o TAC é um dos métodos também diagnósticos, estamos então aqui na primeira imagem perante uma porta axial na janela do mediastino, na segunda, janela de pulmão. A dizer que, como o esôfago é um órgão tubular, em forma de anel, normalmente regular, né? Se puséssemos o meio de contraste no esôfago normal, não apresentaria a imagem a se extravasar, mas como houve trauma, né? Temos aqui o meio de contraste a extravasar com irregularidade da parede. Na janela do pulmão, para além de nós termos o meio de contravasar, observamos ainda a presença de ar, que se dá por uma imagem de hipodensa, ou com densidade semelhante ao ar, né, a nível do mediastino. Então, nesse caso, estamos perante a uma ruptura esofágica associada a um pneumo mediastino. Aqui. Ainda no contexto do trauma, como o raio-x dos exames que nós fizemos logo a entrada do paciente na urgência, a primeira imagem que nos apresenta aqui é um raio-x do tórax em AP, em que observamos, a nível da região cervical e mediastinal superior, se os colegas observarem, temos aqui imagens radiotransparentes lineares bilateral,
associada ainda a essa radiotransparência que está delimitada pelo sinal do duplo contorno, e que como, né? No contexto do trauma, voltamos a falar, aqui estamos perante a um trauma, o pneumomediastino, aqui superior, e aqui por volta do coração, por processo traumático. Ainda, falando de pneumomediastino, estamos perante a um corte tomográfico axial e aqui coronal. Por cima, observamos, dizer que antes, desculpem, que normalmente os traumas da traqueia se dão mais por laceração do anel fibroso da traqueia ou dos brônquios. Se nós falamos em brônquio, é o brônquio principal direito, que é o mais acometido. Exemplo disso é que, não sei se vocês conseguem ver aqui, temos uma imagem de descontinuidade, uma solução de continuidade do anel fibroso da traqueia e que por cá extravasou o ar. Então, essas imagens que estão aqui com hipodensidade ou com densidade semelhante ao ar, que circunda aqui a traqueia, circundam o mediastino e que ainda vemos retromamária, bilateral, né, nos traduzem ar, e por isso estamos perante um pneumomediastino que ou extravasou para o tecido celular subcutâneo, já. A mesma imagem observamos aqui embaixo, só que em corte coronal. Temos aqui também a solução de continuidade da traqueia, né, e depois, como uma das complicações é, a priori, a estenose da traqueia, vemos que aqui em cima não há continuidade, não vemos, então estamos também perante um pneumomediastino de causa traumática, e nesse caso a causa traumática foi por ruptura da traqueia. Bom, falando da aorta, que também é um dos órgãos que está no mediastino, é dizer que o trauma aórtico torácico é o primeiro, aliás, é das causas traumáticas que mais instabilidade dão ao paciente. Dizer que normalmente 80% dos pacientes que sofrem trauma aórtico quase nunca chegam ao hospital vivo. E quando chegam, bom, é difícil às vezes de se recuperar a vida. Estamos então aqui com uma imagem da aorta, né? A dizer que este corte é o corte transversal de uma aorta normal, em que nós vamos ver a luz do vaso, a camada íntima muscular e a camada serosa. Dizer que o acometimento da aorta torácica, primeiramente perante um trauma, vai se dar a nível do istmo, em seguida no arco aórtico e depois então na aorta descendente. Essa é a sequência com que acontece o trauma na aorta. E depois do trauma, as lesões que vão se apresentar na aorta são de vários tipos ou de vários acometimentos. Temos desde o acometimento da íntima, que se dá por uma mínima laceração intimal. Temos ainda a dissecção, em que quando nós pusemos o Doppler, ou quando nós fizemos o contraste, desculpa, vamos ver uma linha hipodensa que separa uma parte do vaso à outra, que dá, portanto, uma luz verdadeira e a luz falsa, que no Doppler vai ter um sentido. A luz verdadeira, o sentido do fluxo vai ser da luz verdadeira para a luz falsa. E temos, então, a parte mais extrema, né, da lesão da aorta, que é a laceração, que vai se dar pela ruptura das 3 camadas. Bom, temos então aqui alguns exemplos do trauma, da imagem que foi apresentada há bocado. É assim que temos um corte sagital, tomográfico, em que observamos a nível da parede inferior do arco aórtico, né, no exame contrastado, pequena imagem irregular aqui da parede, que é da parede íntima, que vai nos falar a favor de uma lesão
ínfima ou pequena da camada íntima. Aqui no corte axial contrastado, vemos a aorta que normalmente, quando fizemos o contraste, não haveríamos de ver essa linha hipodensa a nível da luz do vaso. Então, nesse caso, nós estaríamos perante, ou estamos perante, por causa mesmo do trauma, a uma dissecção da aorta. Ainda no contexto do trauma torácico, estamos perante um raio-x do tórax AP, em que observamos, bom, chama-nos a atenção primeiro, né? Alargamento do mediastino, aqui, elemento radiopaco, e ainda observamos diminuição da radiotransparência do M-tórax esquerdo, e que no contexto do trauma provavelmente houve uma contusão intraparenquimatosa pulmonar e aqui uma laceração da aorta. Estamos perante a seguir a um corte sagital tomográfico contrastado em que observamos a aorta descendente com irregularidade, né, ou extravasamento do meio do contraste. Também ainda no nosso contexto, estamos perante a um trauma da aorta. Nesse caso, a aorta descendente torácica. Em relação ao coração, tamponamento cardíaco é uma das causas que é uma das complicações do trauma, um bocadinho mais complicadas, que quase sempre, se o paciente não for acudido a tempo, o paciente pode chegar à morte. Portanto, no raio-x, né, vai se apresentar como o tamponamento se dá por interposição de líquido entre as camadas do pericárdio, o visceral e o parietal, então haverá uma dilatação regular, né, em forma de taça no raio-x ou em forma de bolsa de senhora, que vai se apresentar como uma radiopacidade homogênea completa nesse mesmo formato. Na tomografia, aqui estamos perante um estudo tomográfico axial, vai nos apresentar entre o peritoneu visceral e o parietal interposição de líquido. Por que nós dissemos que é líquido? Porque a densidade semelhante, é uma densidade semelhante ao líquido, que é a mesma que está aqui no derrame, nesse caso o líquido, sangue, né? Que teria uma densidade mais ou menos de 60 a 70, dependendo do tempo que o paciente nos chega, quase sempre tem que ser rápido, né? Então, aí nos fala mesmo a favor de um líquido ou não. E pronto, e como falamos há bocado, é no contexto de um trauma. Normalmente o líquido vai de 5 até 10 mililitros. Mais do que isso, já é patológico e por causa do que passamos, então, do que nós estamos aqui a dizer, é um tamponamento cardíaco de causa traumática. Uhum. Ainda temos o pneumopericárdio. O diagnóstico diferencial com pneumomediastino, mas por causa da sua regularidade, da sua homogeneidade do ar, e porque há como se fosse um lápis a desenhar o ar entre a camada, entre o peritoneu também pericárdio, visceral, perdão, e o parietal, então vai nos falar a favor mesmo de um pneumopericárdio, porque o pneumomediastino seria mais irregular. As causas também são traumáticas, são as mesmas, são mais frequentes em crianças. Aqui estamos perante uma tomografia, como tínhamos visto nos outros exames, ou no exame do mediastino, era muito mais irregular o ar que aparece por volta do coração. Este é mesmo um ar bem regular, porque está mesmo entre o peritoneu parietal e visceral e não tem interposição de mais nenhuma estrutura. Estamos também, ainda observamos diminuição da radiotransparência, então opacidade em vidro fosco a nível do hemitórax ou da base à esquerda, né? E depois, no contexto do trauma, também falamos então em pneumomediastino de causa traumática.
Então, damos continuidade al doctor Tepamoaco con el tema de trauma torácico. Boa tarde, caríssimo. Vamos dar sequência ao nosso tema, trauma torácico. Os colegas já sistematizaram o tema. Geralmente classificaram o trauma torácico de fora para dentro como acometimento de partes moles, ósseo, mediastino, o diafragma, pleura e o pulmão. Então, vamos dar sequência, vamos tentar explicar do acometimento pleural, pulmonar e diafragmático no contexto de trauma torácico. É para dizer que, geralmente, o trauma torácico vem pelo banco de urgência e os métodos são a ecografia, o raio-x tórax convencional e, no caso de dúvida, avançamos para uma tomografia computadorizada. Então, o acometimento pleural pode se traduzir imagiologicamente em hemotórax, pneumotórax, hemopneumotórax ou hematoma extrapleural. E temos aqui as imagens, vamos passar rápido as imagens para explicar esse acometimento pleural. E estamos em frente de um raio-x tórax em AP, onde de Hels observamos uma opacidade do hemitórax esquerdo. E essa opacidade do hemitórax determina um desvio da traqueia contralateral e da estrutura do mediastino. E avançamos para uma tomografia axial computadorizada. E essa é uma imagem de tomografia axial computadorizada, a janela mediastinal, onde observamos líquido espesso no espaço pleural. E, geralmente, no caso de hemotórax, o líquido vai de 35 a 70 UH. Mais recente é 70 e mais antigo vai até 35. E concluímos que foi um hemotórax. Aqui, outra imagem. Temos aqui um raio-x tórax em PA, onde observamos no hemitórax direito, observamos uma transparência sem trama pulmonar, que ocupa quase 60% do hemitórax, determinando o sinal de camiseta, que é sugestiva de pneumotórax, desculpa. E avançamos com uma tomografia. Essa é uma tomografia com a reconstrução coronal, onde observamos observamos hipoatenuação rodeado o pulmão com atenuação de ar, que é um pneumotórax. Essas são as outras imagens. A primeira imagem de raio-x é um raio-x tórax, PA, onde observamos também uma opacidade de todo o hemitórax direto, determinando também nível hidroaéreo. Tivemos dúvida, avançamos com uma tomografia. Estamos aqui com uma tomografia axial computadorizada, a janela pulmonar, onde observamos
o ar no espaço pleural com líquido. Então, concluímos que é um hemopneumotórax. Aqui uma tomografia axial computadorizada, a janela mediastinal, onde observamos uma imagem ovalada com densidade, com uma lesão ovalada, uma imagem ovalada hipodensa no espaço pleural, determinando abaulamento, leve abaulamento ou afastamento da gordura regional, que é o hematoma extrapleural. Vamos falar do acometimento pulmonar. Geralmente, no contexto de trauma, as lesões que podemos encontrar no pulmão é a contusão, a laceração, a herniação e a broncoaspiração. Podemos sistematizar, assim, as lesões pulmonares no contexto de trauma torácico. E a contusão é vista na imagiologia como uma consolidação com broncograma aéreo, que a clínica e a história do paciente nos ajuda muito para descartar a contusão. É como essa tomografia, a reformatação axial, onde observamos uma área de consolidação com broncograma aéreo. E muitas vezes essa consolidação faz diagnóstico diferencial com o processo infeccioso inflamatório pulmonar. É por isso a clínica, a história do paciente é muito importante para o diagnóstico. E a laceração também, no pulmão, no contexto de trauma, é vista como a mesma consolidação, mas no meio de qual a presença de neumatocele. É como exemplo dessa tomografia axial computadorizada do tórax, a janela pulmonar, onde observamos essa lesão, essa área hiperatenuante ou área de consolidação com broncograma aéreo, no meio de qual a presença de hematocele. Além disso, observamos também um pneumotórax associado. E a herniação pulmonar, no contexto de trauma, é vista como a saída do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, do seu local, como esta tomografia axial computadorizada, a janela pulmonar, onde observamos o tecido pulmonar na região intercostal. E a broncoaspiração, como a quarta lesão do pulmão, no contexto de trauma, é quando há passagem de elementos elementos digestivos ou de fora para o pulmão. Pode ser o fumo, pode ser alimento, no momento de trauma que passa do sistema digestivo para o sistema respiratório. E como essa tomografia axial computadorizada, que visualizamos conteúdo heterogêneo digestivo nos pulmões. No trauma torácico, pode haver também acometimento diafragmático, e geralmente a ruptura do próprio diafragma. E o raio-x não é muito específico, não explica bem as lesões no contexto de trauma do diafragma. No raio-x podemos assistir a uma incapacidade de traçar os contornos do diafragma, como nesse raio-x, não estamos a conseguir traçar os contornos do diafragma, a elevação da hemicúpula diafragmática e pode haver uma herniação ou a passagem dos elementos intraabdominais para a cavidade torácica. E, nesse caso, avançamos com uma tomografia. Essa é uma tomografia axial computadorizada, onde observamos que é a janela mediastinal, onde observamos os elementos intraabdominais na cavidade torácica. Obrigado.
Bom, então, uma vez terminado a apresentação, damos tempo para a discussão, o intercâmbio entre aqueles que estão assistindo o webinar. Temos já uma pergunta feita. Como fazer um exame do esôfago contrastado a um doente com trauma torácico sem antes ter certeza de que também tem uma rotura da traqueia? Será que não corro o risco de provocar uma broncoaspiração no doente? Então, o doutor Tepa vai explicar esta parte. Então, se não, eu posso, não? Eu posso responder. Não, eu vou dar resposta. Então, como fazer o exame do esôfago contrastado a um doente com trauma torácico, sem antes ter certeza de que também tem uma rotura da traqueia? Bom, primeira coisa, o contraste que nós utilizamos não é sempre que tem que ser utilizado ante suspeita de fístula, suspeita do traumatismo, suspeita de ruptura de qualquer órgano, é um contraste iodado hidrossolúvel. Então, nós podemos fazer esse exame normal sem ter esse risco, porque só vamos dar um trago em dependência da situação física que tem o doente, não? Porque se ele pode colaborar, nós vamos fazer aquele exame com um trago, ele vai apanhar aquele contraste na boca, então depois nós vamos mandar a tragar e fazer o raio-x. Com um só exame, nós podemos fazer várias vistas e o contraste é hidrossolúvel. Ele pode chegar ao mesmo contraste que nós utilizamos para fazer as broncografias, sem risco de ocorrer nenhuma outra complicação. Então, quero explicar outra mais, a doutora Bernarda. Acho que quedou... Não, acho que quedou bem claro. Quizás um problema do idioma e eu não falei bem, por isso... Não. Então, se tem outra pergunta, se queremos fazer um intercâmbio, uma contribuição, tudo é aceitável. Lembrem-se que uma coisa é a ciência, uma coisa os livros, uma coisa a realidade, uma coisa é o doente. Então, tudo isso pode ser uma interrogante em um momento determinado. Quem quer falar, quem quer perguntar diretamente, pode.
Então, vamos esperar tempo limite para aquele que quer fazer alguma pergunta. Lembrem-se que aquela pergunta que não se faz é aquela que é mais mal feita. Qualquer dúvida, então, agradecemos nossa presença e então damos fim ao tema de hoje. Obrigado pela atenção.